Olá, sou o Hugo Vasconcelos do Portal Go Cursos e eu trago para vocês aqui a 12ª implementação dentro do sistema, do projeto aqui de barbearias. E trazendo como principal recurso dessa implementação o aplicativo, tá? Que é o aplicativo dos profissionais, onde os profissionais vão conseguir ali controlar sua agenda, fazer os lançamentos aí de um novo agendamento de forma rápida, cancelar um agendamento, conferir as suas comissões, conferir os serviços que eles tenham feito dentro de um determinado período, fazer aqui uma visualização, um cadastro aí também de clientes, fazer a gestão aí dos seus próprios horários, tá? Com os dias em que ele vai trabalhar, e bem como os horários ali, se tiver algum horário de pausa também ele consegue, assim como já tinha dentro do sistema. Nenhum desses recursos que eu estou falando é recurso novo. Tem outras coisas que são novas aqui, mas eu vou falar ainda que foi implementado também junto. Mas esses recursos são todos que eu trouxe para o aplicativo dos profissionais. Então ele vai conseguir gerenciar os horários dele, os serviços que ele presta, fazer bloqueio de dias, e controlar toda a sua agenda de forma rápida e prática. Já já eu mostro aí, o que foi feito então e quais são esses recursos do aplicativo. Mas além do aplicativo, eu fiz também outros recursos aqui que são voltados para a gestão mesmo aqui do sistema, tá? Então, frequência, por exemplo, de pagamento nas contas a receber, associação de serviço a uma conta recebida, já vou mostrar isso aí, opção do pagamento no agendamento não ser obrigatório, porque embora ele não era obrigatório para o cliente pagar, ele aparecia. Então, tem barbearia ali, teve salão que pediu para que eu tirasse essa opção, porque ele não quer que o cliente pague naquele momento ali, ele prefere que ele pague lá na hora que chega na barbearia, então não precisa nem passar por aquele procedimento. Então, isso aqui eu dei opção para tirar também, tá? Um fundo para o login personalizado nas configurações, então ali você pode subir uma outra imagem para poder personalizar isso. Melhorias que eu fiz na conexão de dispositivo, tá? Que é a opção que ele consegue conectar o dispositivo aqui direto pelo próprio sistema. Reformulação dos relatórios, para os relatórios ficarem mais rápidos, é uma estrutura que eu venho utilizando aí nos outros projetos, então são modelos que têm paginação e outras estruturas, então eu troquei todos os relatórios para essa estrutura mais nova, e opção para desativar também a assinatura de plano, que foi uma das coisas que eu havia implementado aí nos projetos anteriores, porém, quando você lança uma assinatura de plano aqui, não tinha essa possibilidade aqui, para cancelar o plano, então ele ficava sempre criando uma conta recorrente para aquele cliente, às vezes aquele cliente queria parar por um tempo, cancelar aquele plano dele por um tempo ali, tá? Então vamos entender, e vamos ver quais foram então esses recursos. Começarei pela parte aqui do aplicativo. Eu vou abrir no meu telefone. A imagem aqui não fica muito legal porque ele fica espelhando pelo celular, tá? Então por isso que às vezes fica um pouco embaçada ali, mas é perfeito o aplicativo aí, totalmente funcional. Inclusive eu já até tinha feito no módulo anterior o aplicativo do cliente, que o cliente se agenda. Então é mais ou menos aquela mesma estrutura. Eu vou excluir aqui para poder mostrar para vocês, principalmente para quem quiser testar como que você vai fazer, tá? Então aqui, você vai entrar no site, onde você hospedar, caso você esteja fazendo com o seu, mas se você quiser fazer o teste, você vai entrar aqui no site onde eu deixo o sistema funcionando, que é barbearia.sistemasugoCurso.com.br, só que você vai colocar no final aquilo ali, /app, tá? E aí, então, com esse /app, então vai ser o seu domínio que você hospedou o projeto aí, o sistema, /app. Quando entrar no /app, e se for um telefone Android, eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ele já vai mostrar uma opção, que é essa que apareceu aqui, tá? Que é para adicionar a tela inicial. O meu ele logou porque eu já tinha feito um login automático, então ele fica com isso guardado aí, mas o seu provavelmente não vai logar, porque você não vai ter feito ainda. Ele vai mostrar, se for um Android, essa opção. Aí você pode clicar em adicionar a tela inicial, adicionar, e ele faz por aqui direto a instalação do aplicativo. Esse aplicativo, por ser um PWA, um WebView, ele não necessita que você, ele só necessita isso aqui, porque às vezes ele pede permissão para instalar, porque você está instalando fora das lojas, que é da Play Store e da App Store. Mas ele não necessita que esteja publicado lá para poder fazer a instalação dele. Então o cliente não precisa ir lá procurar nem nada, tá? Ele pode simplesmente, nesse caso aqui eu estou falando do cliente, mas é o barbeiro, ele pode entrar no link, igual eu falei, e já conseguir fazer a instalação. Pronto, já está instalado aqui, É bem capaz que ele vai, já vai entrar automático. Por quê? Porque da outra vez que eu tinha acessado, vou deixar de sair aqui, para ele não entrar automático, para eu poder explicar num todo, tá? Aqui, na hora que ele fizer a instalação do aplicativo, vai pedir aqui a senha. Eu vou ter que entrar, porque como ele é um aplicativo dos profissionais, eu vou ter que entrar aqui com um dos profissionais, que tem atendimento, que no caso é um dos barbeiros, prontinho. E se ele deixar marcado o salvar acesso ali, o que vai acontecer? Todas as vezes, vamos supor que ele fechou aqui, aí ele foi lá, atendeu e tudo. Aí agora chegou um outro cliente querendo fazer um agendamento. Na hora que ele entrar no aplicativo, automaticamente ele já faz o login, tá vendo? Então ele não perde tempo. Se ele salvar o login, toda vez que ele entrou, ele já faz automaticamente. Já já eu falo aqui do aplicativo. Eu estava falando em relação à instalação dele.
Quando é no Android, ele mostra a opção de instalar. Quando é no iPhone, não. Tá? O iPhone bloqueia esses pop-ups ali de instalação de PWA. Mas tem como instalar? Tem. Só que aqui pelo browser, você vai ter que clicar lá, por exemplo, se for o Safari, nas opções do navegador. E aqui, quando é um PWA e ele identifica que a página tem esse PWA, ele mostra uma opção para você adicionar a tela inicial. Só você fazer isso. Aí vai acontecer o mesmo procedimento que aconteceu aqui, ó, de instalação dele. Tá? Então tem a possibilidade, né, nos dois, tanto Android quanto iOS, porém é um pouquinho diferente aí no iOS. Entrando, o cliente aqui, né, o barbeiro, ele vai ter, o aplicativo do cliente é outra situação que foi o modo anterior. O barbeiro, ele vai ter a opção de agenda dele, tá? Das comissões dele, então ele consegue consultar, dos serviços, de horários, e se ele tiver no sistema permissão para acessar cliente, ele vai aparecer aqui. Se ele não tiver, ele não vê. Essas aqui, para todos os profissionais que têm atendimento, obviamente vai estar aparecendo lá. Aqui ele pode colocar um intervalo para ele poder fazer um filtro, tá, dos agendamentos, por padrão vai mostrar o dia atual. Ele pode clicar aqui no maisinho para ele poder fazer um novo agendamento, então ele seleciona o cliente, ele seleciona o serviço. O importante aqui dizer que tudo em que eu mostrar para vocês relacionado a valores, a dados, é tudo fictício, tá? É só para a gente poder preencher mesmo as informações aqui, eu consegui mostrar para vocês. Então aqui eu selecionei o serviço, se tiver alguma observação eu lanço. Salvou aqui, ó, bem rápido, ele já atualiza, né? E nós já temos então os horários aqui definidos na agenda dele. Se ele precisar, por exemplo, aí vamos supor que chegou lá esse cliente aqui, ó, que é o Hugo Teste. Aí ele acabou de atender ele, beleza, ele já cortou o cabelo, fez a barba, etc. Ele pode concluir o serviço. Na hora que ele concluir o serviço, vai mostrar ali qual foi o total, qual foi a forma de pagamento, né? Se foi em 2 formas de pagamento, é só lançar os valores restantes aqui. Quando ele salvar, ele já dá baixa e já entra tudo isso aí no financeiro. E se esse funcionário profissional, ele for um comissionado, já entra também nas comissões dele, tá? Além disso, nós temos também a possibilidade aqui de excluir de forma rápida um registro, né? Então, às vezes você agendou, o cliente cancelou, ou por algum outro motivo você agendou de forma incorreta, então ele vai ter também essa opção. Aqui em cima nós temos opções, por exemplo, de modo claro, modo escuro, contas a pagar e contas a receber, caso ele tenha permissão para poder visualizar aquilo ali, tá? Aqui ele vai ter opções, né, dentro do menu de comissões e também tem um menu rápido. Eu acho que aqui embaixo, talvez não esteja dando para vocês verem porque fica cortado, mas tem um menu rápido aqui embaixo que você consegue trocar, ó, serviços, comissões, então não precisa de abrir aquele outro menu não, tá? Aqui ele vai mostrar então também, dentro de um período, aquelas comissões, ele pode filtrar ó, somente as pagas, todas, somente as pendentes, e aí ele vai dando as totalizações aqui também. Então ele sabe que na data de hoje, ele tem a comissão ali de uma luzes que ele fez, de um corte de barba, e aqui vai totalizando todas aquelas informações do comissionamento aí dele. Serviços, vamos aqui, né? Essa comissão é mais só para visualização mesmo, tá? Assim como o serviço. Então, o serviço é a mesma coisa. Ele vai mostrando os totais, né, dos serviços que ele executou. Então, quanto que foi ali o total de cada um dos serviços aí em que ele executou. Se ele tiver permissão, ele também vai conseguir acessar os clientes. Aqui você vai conseguir fazer um cadastro de um novo cliente, né? Aqui no cliente também nós temos as opções aqui, ó, de visualizar os dados, lembrando que tudo são informações fictícias, de fazer edição, tá? De acessar aqui o WhatsApp dele, de excluir, de acessar também aqui um PDF aí, né, com um detalhamento. Só tenho que ver aqui porque ele redirecionou para o sistema, provavelmente porque ele está sem permissão ali, mas eu já vou verificar aquilo para ele poder acessar direto, já faço a alteração aí. E quanto aos outros menus que tem, são esses aqui, ó, de horários. Então ele pode, por exemplo, verificar os horários dele, né? Ah, não, na segunda ele está atendendo de 8 às 18. Ah, não, mas espera aí, né? Eu vou mudar isso aqui. Então aqui ele consegue fazer a alteração, né, daquela hora e modificar para uma outra hora qualquer, tá? Ele consegue também fazer aqui a inserção de um novo dia, né? Basicamente a mesma coisa, a exclusão. Então aquela mesma estrutura que ele tem de personalização dentro do sistema, ele tem também no aplicativo. Aí vamos supor que ele só trabalha aqui, ó, com luzes e barba, né? Mas agora ele vai começar também a fazer aqui, ó, hidratação. Então ele pode adicionar aquele novo serviço que vai aparecer na grade de agendamento dele. Então, quando for tentar fazer um novo agendamento, agora ele mostra essas 3 opções, né? E aqui também bloqueio de dia. Vamos supor que ele tem aí alguma situação pessoal e no dia, por exemplo, 10, ele não vai poder trabalhar, tá? Então, ele pode bloquear essa data aqui e quando na agenda dele for solicitado para poder fazer um novo agendamento naquele dia, ó, ele vai mostrar que aquele profissional não irá trabalhar. Não só pelo aplicativo, mas por qualquer outro meio, site ali onde os clientes fazem, ou o próprio sistema onde uma recepcionista possa também fazer isso aí, tá? Então isso é relacionado ao aplicativo, mas aqui, como eu disse, eu tenho outras situações além do aplicativo para poder explicar para vocês que também foram implementadas dentro dessa implementação.
Então, quanto aos outros recursos, essa questão aqui de frequência nos pagamentos nas contas a receber e associação do serviço é o seguinte, porque às vezes você tem um cliente que ele vem, eu sei que tem os planos, nós fizemos os planos com uma estrutura muito maior que isso aqui, tá? Mas tem um cliente que vem, por exemplo, toda semana, e às vezes você fez um desconto para ele, né? Por ele cortar ali, por exemplo, 4 vezes na semana, você vai cobrar daquele cliente, vamos colocar aqui, ó, mensalista. Ele vai ser um mensalista. Ele não quer aderir um dos planos ali de assinatura, mas ele quer fazer uma coisa mais simples. Então você coloca aqui, por exemplo, R$250, coloca uma data de vencimento e coloca uma frequência para ele, ó, mensal. Né? E associa, por exemplo, o serviço que ele vai poder estar fazendo. Ó. E aí ele vai ser um mensalista nesse serviço aqui. Quando você inserir esse serviço e que for dado baixo e ele pagar, automaticamente ele vai ficar renovando isso aí. Tá? Então mês que vem, ó, vou colocar aqui, por exemplo, um prazo maior, ele já trabalha essa conta recorrente. E aí, aquela conta recorrente ali, deixa eu ver aqui porque que ele não mostrou, foi coste barba, não, tá aqui, ó, 250. Só que ele veio com esse nome, plano assinatura. Vou ter que ver isso aqui, porque eu coloquei uma outra descrição, né? Vou ajustar isso aqui também, para ele vir a descrição que eu inseri. Então, perfeito. Eu alterei lá, ó, porque ele estava pegando uma descrição padrão, né? E o interessante é que ele pegue uma descrição, né? Ah, esqueci de alterar os arquivos. Alterei ali. O ideal é que ele pegue uma descrição que já exista, tá? Então, vou colocar aqui novamente mensalista. Deixa eu inserir aqui de novo os serviços, né? Então, quando eu der baixa aqui, ó, agora vai dar certinho. Ele vai criar a próxima, né? Que é para o mês 11, que eu fui fazendo várias ali para testar. Então, deixa eu colocar aqui mais para frente, ó. E ele vai preservar as informações que nós tínhamos antes, né? Que é a descrição dela ali e todas as outras informações que já estavam lá. Então, tem como associar uma frequência a ela e um serviço ali. Opção de pagamento, agendamento não obrigatório. Isso aqui, ó, nas configurações, eu coloquei essa opção aqui, que é para nós termos uma possibilidade, tá? Que é o seguinte, ó. Na verdade, isso aqui, ó, PGTO, agendamento. Tá? Se aqui tiver como sim, na hora que o cliente for fazer aqui o agendamento, isso aqui, essa imagem também eu vou mostrar para vocês ali que pode ser alterada. Na hora que o cliente for fazer o agendamento aqui, ó, pelo site, né, ou pelo aplicativo que foi colocado aí também no módulo anterior, então ele seleciona lá o barbeiro, ele seleciona o horário e tudo mais. Então, se aquela opção tiver sim, beleza, isso aqui continua. Ó. Na hora que ele concluir, esse aqui possui conta em aberto. Vamos ver um outro aqui, ó. 5084. Como ele é mensalista, aí ele não permite, tá vendo? Aí na hora que ele conclui o agendamento, ele tem a opção de efetuar o pagamento, tá? Mas às vezes, né, isso aqui não é obrigatório. Você pode obrigar, isso eu já tinha explicado em outras implementações quando foi feito, você pode colocar aqui, ó, uma porcentagem obrigando ele pagar também, né? Ou você pode deixar zero e deixar livre, ou você pode colocar aqui não e essa opção nem aparece enquanto ele estiver agendando. Então você tem essa gama aí de possibilidades. Fundo do login nas configurações, que é isso aqui, aqui você pode ou remover essa imagem ou colocar uma outra imagem de acordo aí com a sua preferência, né? Melhorias na conexão do dispositivo, é esse recurso aqui onde você consegue conectar o seu dispositivo, né, para poder fazer os disparos sem ter que utilizar lá o site da Menuia. Você precisa do plano da Menuia para isso, tá? Eu já tinha colocado isso, então eu fiz algumas melhorias aqui, como por exemplo uma opção aqui para você conseguir testar se esse dispositivo está enviando ou não, né? Alguns retornos aqui também de informações, a criação do webhook na hora que você já insere, então teve algumas coisas aqui mais a níveis mesmo de sistema. Reformulação do relatório, que foi o que eu expliquei, então aqui eu não criei nenhum outro relatório diferente do que já tem, mas os modelos em que eu utilizei aqui para nós podermos fazer é diferente, tá? Então ele já tem aqui uma paginação abaixo, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir diminuir um pouquinho mais. Pronto, para vocês poderem ver. Ele já tem uma paginação aqui na parte inferior, né? Ele tem um outro tipo de cabeçalho, ele abre muito mais rápido que os modelos que estavam aí anteriormente. Aqui você não vai ver a diferença porque tem poucas informações, mas quando você tiver muitas informações, você vai ver essa diferença aí, tá? Então foi reformulado também isso. E desativar a assinatura de planos, que é aquilo que eu expliquei no início aí. Então, aqui nos planos de assinatura não tinha uma opção para você poder cancelar, né, aquela recorrência. Agora tem, tá? Então, o que eu trouxe foi isso, mas o principal mesmo que vocês mais vão utilizar e que os seus clientes aí que já estão utilizando o sistema vão gostar, né, mais é da questão do aplicativo, que é uma das coisas que eu tinha mais pedido aqui, que estava pendente aí para poder fazer. Então, podem continuar me mandando, né, sugestões aí, tá? É sempre bom. Que Deus abençoe e até novas implementações.